Geração incrédula e perversa. Existem pessoas que também são incrédulas. Incrédulos em relação àquilo que Deus pode fazer, em relação àquilo que Deus está fazendo, em relação àquilo que Deus está planejando. Não acho que isso não vai acontecer. Eu já vi crentes dizerem que não acreditam mais na vida de Jesus, porque desde os avós dele se fala isso, que Jesus ainda não voltou. Geração incrédula. Mas antes de nós adentrarmos na vida de Samuel, eu queria ler para você um texto da palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 17, diz assim: ninguém põe remendo, versículo 16, ninguém põe remendo em pano novo em roupa velha, pois o remendo reforça a roupa, tornando pior o rasgar. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará, e vasilha se estragará. Eu fico imaginando quantas gerações evangélicas cristãs e homens e mulheres de Deus, por exemplo, estavam com sua mentalidade velha, e Deus queria derramar sobre ele um vinho novo. Eu já vi coisas dessas na história da igreja. Se você quer ser usado por Deus, meus queridos, você precisa ser esse vaso novo de Deus. Aleluia! Para que Deus venha derramar sobre você algo novo dele em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus tem planos na tua vida. Há um texto na Bíblia que, por exemplo, para mim é muito marcante. Interessante que eu abri aqui na hora não. Todas as vezes que algo aconteceu comigo, história, digamos assim, na minha vida ministerial, Deus sempre usou o mesmo versículo. Eram pessoas que vinham de lugares diferentes, que não se combinavam, e parecia, pastor, que havia uma marcação, ou uma combinação, ou creio da parte de Deus para se usar o mesmo versículo. Um dia eu estava com 11 anos de idade, estava questionando a Deus sobre algumas questões minhas. Eu estava numa reunião da Boneco lá no hotel lá em Salvador, e Deus falou comigo o seguinte. Naquela época eu tinha 11 anos de idade. Eu fiz uma pergunta para Deus e Deus me respondeu em Jeremias 1, que diz assim: não digas eu sou uma criança. A todos a quem eu enviar, você dirá tudo o que eu lhes ordenar. Não tenha medo deles, eu estou com você para proteger. Eu fiz aquela pergunta para o Senhor que falou isso. Anos depois eu fui consagrado ao presbitério e o pastor usou o mesmo texto. Quando fui consagrado ao ministério pastoral, Deus usou o mesmo texto. Eu falei, meu Deus, eu acho que Deus está com marcação comigo. Porque eu acredito, meus irmãos, se Deus for dizer para você tudo aquilo que Ele quer fazer na tua vida, Ele nunca vai dizer tudo, porque senão você corre. Não é verdade? A gente corre. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que esse texto não diz respeito só a mim, mas diz respeito a todos nós, porque Deus quer usar a todos. Havia uma época que na igreja alguns poucos eram usados, mas Deus quer usar o sacerdócio universal. Você. Olha para esse irmão também, irmão, você faz parte de uma geração de sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que ministram ao Senhor. E aí eu queria que nós adentrássemos na história de Samuel. Mas antes de nós entrarmos em Samuel, eu queria compartilhar com vocês um vídeo. Espero que o vídeo está em inglês, mas está lá traduzido. Creio que ele possa nos ajudar em algumas questões. If you wonder why there's so much nominalism in the churches, nominalism is because we have not understood what receiving Christ means. Here's a way to describe the problem. Many people
test yourself. Receive Him not as supreme value and thus savored, but they receive Him as sin forgiver because they hate being guilt-free because they love Jesus. They receive Him as rescuer from hell because they don't want to burn. They receive Him as healer because they love being disease-free. They receive Him as protector because they love being safe. They receive Him as prosperity giver because they love money. They receive Him as creator because you better have an orderly universal universe. They receive Him as Lord of history because order and purpose of the universe is being studied. They don't receive Him as supreme, personally valuable to them. They don't receive Him as more glorious, more beautiful, more wonderful, more satisfying than everything in the universe, which is in showing Him. They don't prize Him, treasure Him, cherish Him, delight in Him. They just treat Him like a critical word, just some talent or something talent. It's just kind of talent. Here it is. So am I going to heaven? Of course I'm going to heaven. Look the ticket. I said, I signed the card, I paid the prayer, I keep it in my wallet. Sit down. I'll pull it out. You want to come out, pull it out. Love this, cherish this, savor this. That's stupid. It's a talent card. I just want to go to heaven, that's all. This is what churches are full might be true. Por que você quer Jesus? Não dá para entender o texto ali? Ei! Por que você quer Jesus? Por que você está na igreja? Quais são os benefícios disso tudo? Porque ouvimos sobre a geração Samuel. Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Meus irmãos, como é parecida a relação, ou a realidade de Samuel com a realidade nossa hoje? O momento que vivia aquele povo, o momento que vivemos hoje. Esse vídeo é muito interessante porque ele fala exatamente de um problema que existe nas igrejas. As pessoas estão indo para as igrejas com medo de ir do inferno. As pessoas querem um Deus curador porque Ele quer estar doentes. Uma série de coisas, mas falta amor a Deus, compromisso, entrega total a Deus. A geração de Samuel é interessante porque na época de Samuel, a realidade da época de Samuel era algo complicado. Imagine, meus queridos, naqueles dias, raramente o Senhor falava. As visões não eram frequentes. Os sacerdotes da época estavam corrompidos. De repente surge um menino, um garoto, um rapazote, para influenciar a sua geração. Um rapazote que como alguns poderiam dizer que ainda estava cheirando a leite. E Deus pega ele para ministrar a uma nação tão complicada. É um desafio, meus queridos. Eu quero dizer para você que você também tem o desafio de pregar o Evangelho, de testemunhar das coisas de Deus num mundo tão difícil. Hoje no Brasil praticamente todo mundo diz que é cristão. Entretanto, se formos olhar o que é ser cristão à luz da Bíblia, esse percentual diminui bastante. Em Samuel capítulo 2, versículo 12 diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com garfo de dentes e pegava o sacrifício do Senhor. Era algo complicado.
casa. Naquela época havia um sacerdote, que era um homem que ministrava ao Senhor. E aqueles que eram responsáveis para ministrar a Deus o pecado do povo estavam corrompidos. E aí, meus queridos, surge Samuel. Surge um menino. Interessante que aqui eu falo uma coisa interessante. Os valores de uma família cristã está claro nessa história. A Bíblia diz que existia, além dos primeiros versículos, conta que havia ali uma mulher chamada Ana, que era casada com Elcana. E Ana tinha um probleminha. Hoje eu estava conversando com um colega meu na internet lá em Santa Catarina, e eu e ele somos casados, casamos quase na mesma época.